Ok, pessoal. Nos vídeos passados de espelhos esféricos, nós aprendemos a fazer a construção das imagens utilizando os raios notáveis, né? Que são raios meio manjados aí que a gente pode utilizar para encontrar as características da imagem, se ela é real, se ela é virtual, se ela é maior ou se ela é menor do que o objeto que foi posto em frente ao espelho. Agora, a gente vai utilizar os mesmos raios notáveis e vai introduzir um pouquinho de matemática aí. É uma matemática bem simples, uma matemática bem elementar, que a gente vai desenvolver aqui. Basicamente, ela é um trabalho envolvendo proporção, certo? Então, aqui, eu peguei um exemplo de um objeto em frente a um espelho côncavo, né? Só para entender esse desenho aqui. Eu tenho um espelho côncavo, eu tenho um objeto aqui na posição 6, por enquanto eu vou ignorar esse sinal, e aí eu tenho o desenho de 3 raios notáveis aqui. O raio que entra paralelo ao eixo do espelho, ele é refletido em direção ao foco. O raio que incide no espelho em direção ao foco é refletido paralelamente ao eixo, e tem um raio que entra pelo centro de curvatura e volta sobre ele mesmo, só que nesse desenho aqui esse raio fica um pouco esquisito porque o espelho acaba antes, né? Mas lembrem-se que são só raios auxiliares. Podem não, esses 3 raios que estão aí desenhados, eles podem não existir, mas existem infinitos outros raios que ao refletirem no espelho vão se cruzar no mesmo ponto. Então o que a gente tem? Aqui embaixo eu tenho o ponto de cruzamento desses 3 raios, sugerindo uma imagem real, né? Invertida, como toda imagem real, e a gente vai fazer uma certa análise aqui envolvendo o tamanho, né? Uma olhada aqui. O tamanho do objeto é 1, 2, 3 quadradinhos. O tamanho da imagem é 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos e de ponta cabeça. Então eu vou nomear assim, ó. Eu vou falar que o meu objeto O tem tamanho 3 e a minha imagem tem tamanho menos 6. O menos aqui está indicando ponta cabeça. Para eu descobrir o quanto que esse espelho ampliou a imagem, eu vou pegar o tamanho da imagem e dividir pelo tamanho do objeto. Então, vou pegar a imagem tem tamanho menos 6, o objeto tem tamanho 3, esse aumento dá menos 2. Como é que a gente lê isso daqui? É uma imagem invertida, por isso negativo aí, com o dobro do tamanho. Ok? Então esse espelho está formando uma imagem de tamanho dobrado em relação ao objeto. Agora, olha só que interessante. O objeto está a 6 quadradinhos de distância do espelho. E a imagem está a 12. Ou seja, a distância da imagem ao espelho é o dobro da distância do objeto. E o tamanho da imagem é o dobro do tamanho do objeto. Note que a gente consegue perceber aqui uma proporcionalidade entre tamanho e posição. Eu vou definir a posição do objeto como P, 6 quadradinhos, e a posição da imagem como P', 12 quadradinhos. Olha só que curioso. A gente viu que se a gente dividir o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, dá menos 2, indicando uma imagem invertida com o dobro do tamanho. Caso a gente tente fazer o mesmo com a posição da imagem, com as posições, né, vai dar um probleminha aí. Se eu pegar a posição da imagem 12 e dividir pela posição do objeto 6, eu vou chegar em 2. 2 positivo, não 2 negativo. Ou seja, eu teria que forçar aqui na marra um sinal negativo para a razão entre as posições ser igual à razão entre os tamanhos. Então, olha só que interessante. Ó. Tamanho da imagem menos 6 sobre o tamanho do objeto 3 é igual ao tamanho a posição da imagem sobre a posição do objeto com um sinal de menos na frente aqui que eu forcei só para dar o resultado menos 2. Ou seja, nesse exemplo, eu consigo concluir uma coisinha. Eu consigo concluir que o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual à posição da imagem dividido pela posição do objeto com um sinal de menos na frente.
Com isso, o que eu encontro? Eu encontro quantas vezes essa imagem é maior do que o objeto. E o sinal vai até me dizer se essa imagem é invertida ou não. Beleza? Vamos ver se isso é válido sempre? Vou pegar aqui uma outra construção. Ó, eu tenho um objeto que está em frente a um espelho côncavo. Traçando aqui os raios notáveis. Ó, o raio que entra paralelo é refletido em direção ao foco. O raio que incide em direção ao foco é refletido paralelo ao eixo. E o raio que incide sobre o centro, não dá para ver, mas o centro de curvatura está aqui apagado, volta sobre ele mesmo. Esses três raios refletidos aqui, eles não convergem em frente ao espelho. Né? Eles não se encontram na frente do espelho. Então a gente já sabe que trata-se de uma imagem de natureza virtual. Aonde que está essa imagem? A gente prolonga os raios refletidos para a parte de trás do espelho e encontra o ponto que eles se cruzam. Vamos fazer uma análise de tamanho? Olha só, o objeto tem 2 quadradinhos de tamanho, a imagem tem 4. Se a gente dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, a gente vai chegar em 2, ou seja, 2 positivo, a imagem é direita, tá? Não está de ponta cabeça, a imagem é direita, e tem o dobro do tamanho do objeto. Né? Ela dobrou de tamanho. Tá. Agora vamos medir a posição. O objeto está a 3 quadradinhos de distância do espelho. A imagem está a 6 quadradinhos de distância. Olha que legal, também dobrou. Entretanto, essa imagem aqui está atrás do espelho. Né? O espelho está aqui, a face do espelho está aqui à esquerda e a parte de trás do espelho está aqui à direita. As posições que estão atrás do espelho eu vou colocar como negativa, né? Contrariando esses sinais que estão aqui na imagem, mas eu só estou usando isso como referência. Tudo bem? Então, olha só. A posição da imagem eu vou colocar como menos 6 porque ela está atrás do espelho, certo? Olha só que legal. A gente tinha visto que o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto dá 2, ou seja, esse é um espelho que também amplia a imagem, mas forma uma imagem direita, né? Uma imagem virtual. Se eu pegar a posição da imagem e dividir pela posição do objeto, vai chegar em menos 2. Putz, o ideal é que fosse 2, né? Mas lembra daquele sinal de menos ali que eu forcei? Se a gente usar ele de novo, a gente vai chegar numa igualdade. Ó. O tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual a menos a posição da imagem sobre a posição do objeto. Eu chego em 2. Ou seja, continua válida a relação de Q sobre O é igual a menos P' sobre P. Beleza? É uma proporção. O que a gente está dizendo é que se a imagem dobra de tamanho, a sua distância também dobra. Se a imagem triplica de tamanho, a distância triplica. Se a imagem for metade do tamanho, a distância também vai ser metade. Por que existe esse sinal de menos aqui? Porque toda vez que a imagem é direita, né, toda vez que a imagem está para cima, digamos assim, ela está atrás do espelho virtual, posição negativa. E toda vez que a imagem está em frente ao espelho, portanto posição positiva, ela está de ponta cabeça, altura de imagem negativa. Ou seja, a posição da imagem tem sempre o sinal trocado com o tamanho da imagem. Né? Quando a imagem está para cima, ela está atrás do espelho. Quando a imagem está de ponta cabeça, ela está em frente ao espelho. Legal? Por isso que aparece esse sinal de menos aqui. Agora, os dois exemplos foram feitos com espelho côncavo. Vamos ver se vale com convexo? Então está aqui, ó. Espelho convexo. Agora a parte espelhada está aqui à direita, tá certo? Aquele espelho de estacionamento. E aí, traçar os raios notáveis. Olha só, o objeto está aqui à direita e eu tenho o raio que incide paralelo ao eixo, ele é refletido em direção ao foco. O raio que incide em direção ao centro, ele volta sobre ele mesmo. E o raio que entra em direção ao foco, ele é refletido paralelo ao eixo. Tá? Então,
Entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou pelo centro, saiu sobre ele mesmo. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Legal. Esses raios de luz refletidos aqui, eles não se cruzam em frente ao espelho. O que a gente vai fazer? A gente vai prolongar os raios refletidos e ver onde eles se encontram. Vai se tratar de uma imagem virtual. O prolongamento dos raios refletidos vai dar essa imagenzinha aqui que a gente está vendo. Muito bem, vamos lá. Vamos contar tamanhos. O tamanho do objeto é de 3 unidades, 3 quadradinhos. O tamanho da imagem é de 1,5 quadradinho. Pô, legal. Se eu pegar o tamanho da imagem e dividir pelo tamanho do objeto, eu vou chegar em meio, 0,5. Esse positivo aqui significa que a imagem ela é direita e tem metade do tamanho do objeto. Agora vamos ver a posição. A posição do objeto, 6 quadradinhos. A posição da imagem é 3, só que atrás do espelho. Atrás do espelho, posição negativa. Então, pelinha menos 3. Vamos lá. Se eu dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, dá meio. Isso daqui está me dizendo a ampliação do espelho. Se eu dividir o tamanho da imagem, a posição da imagem pela posição do objeto e enfiar um sinal de menos na frente, também vai dar meio. Ou seja, mesmo para o espelho convexo, está confirmada a relação que I sobre O é igual a menos pelinha sobre P. Então, tamanho e posição de imagem são proporcionais. Beleza? Ok. Agora, na próxima tela, a gente vai formalizar isso e vai introduzir mais uma relação matemática, só que no caso essa relação não vai ser demonstrada, certo? É uma demonstração longa que parte de uma semelhança de triângulos aqui, que nesse momento não vai ter muito valor pedagógico para a gente. Olha só, é o seguinte, a gente define assim, a gente pega um espelho côncavo, por exemplo, ou um espelho convexo, e finge, né, que tem um plano cartesiano aqui. Vou fazer uma correçãozinha aqui, pessoal. A gente finge que tem um plano cartesiano aqui. Tudo que estiver em frente ao espelho é positivo. Tudo que estiver acima do eixo do espelho é positivo. Deste modo, o que eu tenho? Olha só, num espelho côncavo, o foco é positivo, num espelho convexo, o foco é negativo. Beleza? Por quê? Porque o espelho convexo está curvado para o outro lado, portanto, o seu foco está atrás do espelho. Ele vai ter que entrar como sinal de menos. Então, no eixo das posições, o foco do espelho côncavo fica positivo e o foco do espelho convexo fica negativo. Bom, toda vez que eu tiver uma imagem virtual, ela está atrás do espelho. Atrás do espelho é o quê? Posição negativa. Então, o pelinho é menos. Se a imagem é real, ou seja, se a imagem está em frente ao espelho, pelinha é positivo. Se a imagem é direita, ou seja, se ela está para cima, a altura dela é positiva. Se a imagem é invertida, a altura dela é negativa. Lembrando que toda imagem direita é uma imagem virtual, toda imagem invertida é uma imagem real, tá certo? Então, há sempre um sinal trocado aqui. Quando a altura é positiva, a posição é negativa e vice-versa. Por isso que tem esse sinal de menos aqui adicionado. A equação que a gente tinha encontrado de forma razoavelmente intuitiva é o seguinte, que a ampliação de um espelho esférico é igual a I sobre O, que também é igual a menos pelinha sobre P. Fazendo semelhança de triângulos ali, a gente encontra uma terceira igualdade, que isso também é igual a F sobre F menos P. Ou seja, sabendo o foco e a posição do objeto perante ao espelho, eu consigo encontrar as características da imagem. A gente vai fazer vários exercícios sobre isso, não precisa se preocupar. Beleza?
Legal. Se eu pegar aqui essa equação, só esses dois últimos termos e manipular, eu chego nessa equaçãozinha aqui, ó, que 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Ou seja, eu tenho uma relação entre foco, posição de objeto e posição de imagem. A de cima pode relacionar também com as alturas. A de baixo só relaciona foco, posição de objeto e posição de imagem. Tudo bem? Parece um pouco confuso nesse primeiro momento, mas quando a gente começa a fazer exercícios, esse cálculo e as interpretações desses cálculos vão ficando muito naturais.